Olá, aqui é Antônio Marques, palestrante, coach. Hoje eu quero conversar com você sobre uma habilidade que já mudou a vida de muitas pessoas. Como se destacar e falar em público de forma eloquente, segura e eficiente. Você que tem dificuldade para falar em público, e eu não falo apenas de uma simples dificuldade de gaguejar ou dar aquele branco, sabe? Mas eu quero falar com você que sente aquela sensação de pânico mesmo, de pavor. Você acha que algo ruim vai acontecer com você, você sente tão mal que parece que o mundo vai acabar ali naquele exato momento. Então é com você que eu quero falar, agora, tá? Só você sabe o que passa pela sua cabeça quando está com medo. Por mais que você tente descrever para outra pessoa, só você sabe. Por que eu estou dizendo isso? A melhor maneira de desenvolver essa habilidade é ter alguém que você possa compartilhar como se sente, para que uma pessoa possa te ajudar a entender com mais clareza o que te faz ter esse medo, o que te levou a ter esse medo e como de uma maneira clara, organizada, você pode resolver isso. Em outras palavras, a melhor maneira de você perder o medo de falar em público é você estar em contato com uma pessoa que entende e possa te ajudar a identificar o melhor caminho. Se você ficar tentando fazer tudo isso sozinho, vai ser muito trabalhoso e complicado, muito mais dolorido e muito mais frustrante também. Por que eu também falo isso? Porque nos últimos 15 anos eu venho ajudando as pessoas a vencerem na vida perdendo o medo de falar em público. Já ajudei diretamente centenas de pessoas a se livrarem desse desconforto que impedia a carreira delas de deslanchar. Sou coach e também dou foco em oratória e vou ser bem sincero com você. Já chegaram pessoas na minha frente que quase desmaiaram para fazer uma apresentação. Sentiram um pânico. E hoje são pessoas livres desse problema, né? Nos últimos anos, eu ajudei, como disse, centenas de pessoas que tinham medo e pânico de palco. E agora elas vão lá, né? Eu posso dar um exemplo para você, eu vou colocar aqui na tela a foto desse rapaz, do Cassiano. Cassiano, há 3 anos atrás, nós nos encontramos. Ele é da cidade de Presidente Epitácio, morava no sítio com os pais, mas queria ir para a cidade para trabalhar, arrumar um emprego. E assim ele fez, ele conseguiu um emprego de vendedor de livros, de porta em porta, de casa em casa, mas ele tinha medo de falar com as pessoas. E nós o orientamos e ele aplicou o método que nós usamos e ele deslanchou, foi um sucesso. E hoje, sabe quem é o Cassiano? Ele é um grande palestrante corporativo que faz apresentações no Brasil inteiro, né, com agenda lotada, falando em público com apenas 23 anos de idade. Né? Então, eu quero ajudar você, né, a superar esse problema, essa dificuldade e desenvolver essa habilidade que vai fazer muita diferença na sua carreira, na sua vida. A verdade é que hoje no Brasil nós temos 2 tipos de pessoas. Aquelas que dominam a arte de falar em público e são extremamente reconhecidas, e aquelas que tentam se destacar, mas são impelidas, né, por seus medos ou são impedidas pelos seus medos e suas preocupações. Para você fazer parte do grupo de pessoas eloquentes e que alcançam destaque, você precisa fazer o que eu chamo de engolir o seu sapo. Antônio Marques, o que é engolir o seu sapo? Significa descobrir qual é a maior barreira que te impede de vencer os seus medos, as suas preocupações e os obstáculos para você alcançar o sucesso que você almeja. Então, eu vou apresentar para você um método que tem ajudado muitas pessoas, também me ajudou, né? Uma pessoa extremamente introspectiva, eu era uma pessoa realmente muito tímida, né? Tinha medo de gente, na verdade, né? Mas um dia tive que vencer a barreira do medo e começar a falar em público. É bem verdade que a primeira vez eu acabei até esquecendo meu nome, né? Mas hoje eu falo para o Brasil inteiro, para centenas, milhares de pessoas, não é? Então vou ensinar, vou dar algumas dicas para você aqui nessa apresentação, né? Porque existe um jeito certo para você identificar quais são os sapos da sua vida, né? Para você conseguir fazer isso, você precisa usar um método que eu chamo o método das 5 imagens, que eu tenho ajudado muita gente com esse método, que você pode usar em 6 semanas para conseguir vencer o medo de falar em público. Mas aqui nesse vídeo eu vou apresentar apenas 3 imagens que já vai te ajudar a começar a falar em público e perder o medo, né, de falar em público agora, imediatamente, tá? A primeira imagem que você precisa ter em mente é: o seu querer tem que ser maior do que o seu temer.
Essa é a primeira imagem que você precisa ter em mente. A segunda imagem é mudar a sua postura mental. Você acha que você tem medo de falar em público, né? Mas na verdade você não tem medo de falar em público, tá? A verdade, o maior medo que você tem, a maior insegurança é o julgamento das pessoas em relação àquilo que elas irão ouvir de você. Então, o que elas vão pensar de mim? Isso é o que está na mente de muitas pessoas que têm medo de falar em público. E a terceira imagem que você precisa ter, das 5, que a gente dá dicas, eu vou dar 3 para você aqui, a terceira que é fundamental, né, para quem quer perder o medo de falar em público, é saber quem manda em você. Você sabe quem manda em você? Algumas pessoas acham que é o cônjuge, ou a sogra, ou a mãe, não é? Quem manda em você é um cara chamado subconsciente. É ele que domina a nossa vida, a minha vida, a sua vida, não é? E se você souber como ele funciona, falar em público vai ser uma atividade maravilhosa e simples para você. Então vamos começar a ajudar você agora, tá? A primeira imagem que você tem que ter em sua mente para você perder o medo de falar em público é o quanto falar em público é importante para você. Qual é o seu motivo? Por que falar em público é importante para você? Se o seu motivo não for suficientemente forte, essa barreira do medo vai ser difícil de ser transposta. Agora, pense comigo. Como seria sua vida se o medo de falar em público não fosse mais um problema? Quais degraus você poderia subir na sua carreira profissional? E na sua vida pessoal, como seria aquela pessoa interessante que você conheceu, mas não teve coragem de falar com ela? Uma vez definido o seu motivo, você tem um mapa traçado de onde se deve chegar e por que chegar. E esse prazer já deve ser vivido antes, ou seja, durante o percurso. E isso eu já vou te mostrar nos próximos passos do nosso método, no segundo método que eu vou ensinar para você, que é a importância da postura mental para quem quer perder o medo de falar em público. A forma como nos posicionamos mentalmente diante das situações da vida faz toda a diferença. Reni Jagoszewski define o medo do palco como uma resposta psicofísica do organismo, geralmente intensa, que surge como consequência de pensamentos antecipatórios e catastróficos sobre a situação real ou imaginária de falar em público. Uma das primeiras coisas que aprendi quando comecei a falar em público, lá atrás, lá em 1996, é que eu escolho os pensamentos que vou colocar na minha cabeça. Não são os pensamentos que me dominam, sou eu que os domino. Entendendo esse princípio, fica mais fácil você controlar as suas emoções, não é verdade? Para 34% dos participantes de uma pesquisa realizada pelo NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios, com mais de 16 mil pessoas, é o nervosismo o principal vilão de uma apresentação em público. O ser humano, ele busca aceitação. E quando se aumenta a quantidade de pessoas, a chance de agradar a todos diminui, diz Henrique Ou, analista de treinamento do NUB. O segredo para vencer o nervosismo ao falar em público é não se esquecer que você está defendendo uma ideia, não você mesmo. Se você cometer alguns erros técnicos durante a apresentação em público, comporte-se de maneira natural e espontânea e tenha certeza que os ouvintes ainda poderão acreditar nas suas palavras e aceitar a sua mensagem. O início é o momento mais difícil de uma apresentação. Se você já fez uma apresentação, você sabe disso. A adrenalina acabou de ser liberada e você está tentando encontrar o melhor local para se posicionar no palco, ali na frente, até ouvir o som da sua própria voz, né? E por isso, não deixe para descobrir quais serão as suas primeiras palavras quando estiver na frente da plateia. Saiba o que dizer exatamente na hora de começar. Tá? Agora, terceira imagem tem que ver com quem domina a sua vida, o subconsciente. É nele que você precisa focar quando precisa abandonar algum tipo de medo, neste caso o medo de falar em público. O que eu vou te ensinar agora, olha só, preste atenção, o que eu vou te ensinar agora serve para você perder qualquer tipo de medo. Medo de altura, medo de viajar de avião, medo de dirigir, medo de barata e também, lógico, medo de falar em público, qualquer tipo de medo, tá? Mas para isso, você precisa entender como funciona o subconsciente humano.
Se você compreender como ele funciona, perderá o medo de falar em público rapidinho. E como ele funciona, Antônio Marques? Vou dizer para você, nosso subconsciente, ele funciona com imagens. E se alguma imagem impactou você de tal forma que gerou uma emoção muito forte, e essa imagem e emoção foi negativa, isso pode ter gerado um trauma ou um medo muito significativo em você. Isso pode ter acontecido lá na infância, quando você era pequeno, menino, menina, na adolescência ou até mesmo na idade adulta. Agora vem o segredo. Como substituir essa ou essas imagens que criou esse medo? Agora, preste muita atenção. O que você tem que fazer para você se libertar dos seus medos, né? Para você se livrar desse medo que te impede de avançar na sua carreira profissional, de forma específica aqui o medo de falar em público. O que te dá muita satisfação de fazer? Pensa comigo, vou te ensinar a técnica agora. Então pensa o que te dá muito prazer em fazer, o que te alegra, o que você faz assim com muita alegria que você poderia ficar o dia todo fazendo. De repente seja brincar com seus filhos, se você os tem, ou passar um tempo com os amigos, numa festa, com a família, dormindo, lendo, não sei qual. O que te dá prazer? Pensa nisso. Enfim, pensa em algo prazeroso por um minuto. Só que é o seguinte, para você realizar esse exercício que vai te libertar dos medos, né? Então você precisa ficar em pé. Você precisa ficar em pé, como eu vou fazer agora. Vou tentar ilustrar para você como é que você vai perder o medo de falar em público, tá? Você vai ficar em pé aqui, você vai ficar em pé, como eu estou, tá? E o que vai acontecer? Você vai fechar os olhos por 1 minuto, 2 minutos no máximo, e você vai pensar em algo prazeroso que você gosta de fazer. No meu caso, gosto de estar na igreja no sábado da manhã, no sábado de manhã, com os meus filhos, com minha esposa. Isso me dá prazer, é um momento maravilhoso para mim. Então eu penso nisso, por 1 minuto, sinto aquele prazer, aquela emoção gostosa de fazer aquilo que eu gosto. 1 minuto. Com os olhos fechados, você vai dar um passo para o lado. Você vai dar um passo para o lado e agora você vai imaginar você falando em público. Você falando em público, imagine a plateia, você entrando, as pessoas te aplaudindo, as pessoas prestando atenção no que você está falando. E aí você vai trazer a emoção, a sensação agradável que você estava quando estava fazendo aquilo que você mais gosta, né? Ou estar com os filhos, no meu caso, estar com os filhos, a esposa na igreja no sábado de manhã. Então eu trago essa sensação para esse momento que eu vou falar em público. E aí eu imagino agora falando em público, as pessoas me aplaudindo, as pessoas me agradecendo pela mensagem e eu então começo a substituir aquela imagem ruim, aquela sensação ruim que eu tinha de falar em público por aquela sensação boa, prazerosa, né, de estar com minha família, com meus filhos no sábado de manhã na igreja. Então você faz o mesmo, tá? E isso você vai fazer por pelo menos 15 dias, tá? À noite antes de dormir e de manhã quando você vai acordar, tá? Então isso vai eliminar não só o medo de falar em público, qualquer medo que você tenha, tá? Essa é a primeira técnica que você usa para você perder qualquer tipo de medo, tá? Essa é uma técnica geral, tá? Agora eu quero fazer um convite para você. Então você repete isso de novo por 15 dias, antes de dormir e ao acordar pela manhã, e você vai perder o seu medo. Você já vai sair falando em público amanhã, tá? Se você praticar isso hoje, amanhã você já vai falar em público e isso vai só fortalecendo para você. Agora, colocando esse método em prática, né, você será capaz de sentir resultados, como eu disse, imediatamente. Você terá ferramentas para perder o medo de falar em público e poderá finalmente se destacar e ser reconhecido. Mas você precisa comer esse sapo, tá? Você precisa fazer isso do jeito certo, tá? Do jeito certo. Bem, agora eu quero falar para você o seguinte: se você entendeu que precisa de ajuda e você acredita que eu posso te ajudar, como ajudei já centenas de pessoas, né? Deixa eu te falar como nós podemos conversar mais sobre isso, tá? Eu quero te dar mais detalhes sobre esse modelo que eu uso, sobre esse formato que eu uso para ajudar as pessoas a perderem o medo de falar em público e se destacar rapidamente, tá? Então é o seguinte, aqui embaixo vai ter um link onde você vai preencher uma pesquisa. Essa pesquisa é para que eu possa conhecer você, né? O seu tipo de problema, as suas dificuldades, né? As suas metas, né? Para que eu avalie se eu posso te ajudar ou não. Tá? Então, quando você preencher essa rápida pesquisa, de apenas são 5 perguntas, né? São 5 perguntinhas apenas, ao final você vai ter a oportunidade de fazer um agendamento comigo, tá? Isso mesmo.
Quando você responder essa pesquisa ali, eu vou te enviar uma confirmação. Então, preencha com muita atenção para que eu possa realmente conhecer você. E se der tudo certo, nós vamos fazer uma reunião gratuita com você. Vou dar uma sessão de coach gratuita para você com 3 objetivos, tá? Identificar os seus problemas atuais, de onde surgiram, como surgiram, por que surgiram, né? Criar um plano de ação para você começar a eliminar o seu medo de falar em público já imediatamente, né? E te ajudar a usar o método das 5 imagens, tá? Então você vai ter uma sessão gratuita comigo de coach, tá? Preencha a pesquisa aqui embaixo que está no link, né? E eu vou avaliar o seu perfil e dando tudo certo a gente se encontra, tá? Essa é uma reunião gratuita, como eu disse, né, que eu faço para ajudar as pessoas, né, para atender as pessoas que querem a minha ajuda como coach, tá? Durante essa reunião nós iremos realizar uma primeira sessão e eu irei te apresentar, né, um plano para você saber exatamente o que você precisa fazer para conseguir ir para o próximo nível. Mas antes, deixa eu falar para quem não é essa reunião, tá? Primeiro, essa reunião não é para pessoas que querem uma receita milagrosa. Aqui não tem milagre, aqui tem método, tá? Então, não é para curiosos, né? Não é para curiosos, não é para pessoas que têm aquele friozinho na barriga que todo mundo tem. É para pessoas que não conseguem falar em público, né? E não é para pessoas que não se comprometem em perder o medo de falar em público. Mas agora, se você faz parte do grupo de pessoas que quer perder o medo de falar em público, se você já perdeu oportunidades de crescimento, de destaque por não falar em público, então essa sessão gratuita de coach que eu vou fazer é para você, tá? Para você que se sente acanhado quando precisa expressar a sua opinião numa reunião, às vezes numa reunião até pequena você prefere não falar, né? Você tem boas ideias, mas não consegue falar, ou às vezes não consegue expressar de maneira clara e entendível. É para você essa reunião, essa sessão gratuita de coach que eu vou te dar, vou dar para você, para algumas pessoas, né? É para as pessoas que sentem o que é aquele frio na barriga só de pensar, Antônio Marques, em falar em público eu já passo mal, eu já tenho aquele frio na barriga, né? É para você que tem dificuldades para se relacionar com pessoas que você não conhece, para você que tem dificuldade de se destacar entre os colegas de trabalho, para você que tem dificuldade de estar numa rodinha de amigo, todo mundo fala, você às vezes é o último que fala, às vezes não tem coragem de falar, de expressar a sua opinião, para você que quer se relacionar melhor, quer viver melhor, né, nas relações interpessoais. Então, pode solicitar na reunião, ao final da reunião você poderá seguir implementando o seu método sozinho, ou você poderá optar em ter, né, um programa de coaching comigo, mas aí é uma outra história se você achar que você precisa de um programa de coaching. Aí a gente conversa depois, tá? Então, eu espero ter ajudado você a começar a mudar a sua história de sucesso e destaque profissional com as dicas que eu dei nesse vídeo, tá? Responda as questões abaixo, tenha uma sessão de coaching gratuita comigo, vai ser um prazer poder continuar ajudando você. Eu sou Antônio Marques, palestrante e coach, seu amigo.